O capitão e o segundo imediato ficam tão surpresos que não falam. O marinheiro não ficou apenas louco. Ele se tornou irreconhecível. Algo está saindo da órbita do olho dele. Dentes. Um aglomerado de dentes que continuam crescendo sem parar, saindo em espiral do lugar onde os olhos dele deveriam estar, como ervas daninhas. Para seu horror, o marinheiro enfia a mão na órbita e arranca um dos dentes, colocando-o na boca e mastigando-o. Ao virar a cabeça, eles veem de relance o lado dela, cheio de mais daqueles dentes tortos e amarelados crescendo para fora do crânio. Sem dúvida, as raízes deles se enterram em seu cérebro. Parece mais cracas no casco de navio do que o lado da cabeça de um humano. O capitão sabe que só há uma coisa a fazer. A carga deles precisa ser jogada ao mar. Ela é quem está fazendo isso. Em 19 de outubro de 1985, o navio cargueiro SS Mavis estava navegando em direção ao Reino Unido. Em até uma semana, agentes da Fundação SCP encontrariam a embarcação. Ela naufragou na costa leste da Inglaterra, sem sinal de nenhum dos tripulantes, ou, mais importante, de sua carga. SCP-4667. Essa anomalia conseguiu, de alguma forma, escapar da captura pela Fundação nas quase 4 décadas desde então, embora o que eles descobrissem nos destroços do Mavis revelasse mais sobre essa entidade evasiva. O SS Mavis estava em rota de um porto na Rússia para o Reino Unido, transportando várias pessoas de Birkisk, na URSS. Pesquisas e evidências reunidas pela Fundação indicam que um desses indivíduos era Joseph Yekaterina, um dentista local da região. A outra era uma mulher muda de 26 anos de idade, referida apenas como Ivadente, em registros parciais recuperados do Mavis. Seu sobrenome segue desconhecido e acredita-se que foi perdido. Na época da descoberta do naufrágio, a Fundação presumiu que seriam 2 desertores soviéticos fugindo da URSS na Guerra Fria, contrabandeados no cargueiro, mas logo ficou claro que não eram civis comuns. Joseph Yekaterina deixou a Rússia após conversar com um colega na Grã-Bretanha sobre uma descoberta incomum envolvendo um de seus pacientes. Essa paciente era evidente, o que levou Yekaterina a levar a garota com ele a bordo do Mavis para visitar seu contato no Reino Unido, Russ Stanford, um homem conhecido pela Fundação SCP. Na época, Russ Stanford havia chamado a atenção da Fundação devido ao seu papel como líder de um grupo de interesse de menor escala, designado como GOI 0435, o coletivo dos dentistas da Grã-Bretanha. Embora eles dificilmente fossem considerados um grande risco à segurança como a Insurgência do Caos ou a Divisão P da GRU, o estudo de anomalias pelo coletivo dos dentistas tornou-se mais frequente sob a liderança de Russ Stanford, levando a Fundação a monitorar suas atividades. Eles começaram como um sindicato de dentistas, mas, por algum motivo desconhecido, sob a liderança de Russ Stanford, o coletivo dos dentistas da Grã-Bretanha passou a focar em práticas odontológicas e distúrbios genéticos dentários anômalos. Por isso, o aparente interesse de Russ Stanford em Evadente. Além de ser muda, a mulher soviética havia sido diagnosticada com anodontia total, um distúrbio genético que causa a ausência completa de dentes. Mas havia outro aspecto da condição dela que fez Yekaterina procurar Stanford. A Fundação determinou desde então que Evidente é o SCP-4667. Ao saber da condição dentária anômala da paciente de Yekaterina, Stanford ficou ansioso para examiná-la pessoalmente. Ele solicitou que ela fosse transferida para seu escritório no Reino Unido e correspondeu-se diretamente com Yekaterina para organizar a fuga tanto dele quanto de Evidente da URSS. Eles obtiveram o SS Mavis, cargueiro britânico, para levar o dentista e sua paciente anômala, subornando a tripulação. Ficou acordado que, em troca de passagem segura para o Reino Unido, Yekaterina ofereceria seus serviços como médico do navio se necessário. Com os trabalhadores do cargueiro aceitando contrabandear os supostos desertores, o Mavis partiu, deixando Evidente trancada em um cômodo ao lado do porão de carga. Quando o navio encalhou nas costas do Reino Unido, tanto Yekaterina quanto o SCP-4667 já haviam desaparecido. O resto da tripulação não teve a mesma sorte. A bordo do SS Mavis estavam o capitão Bolislav Kondrat, o imediato Carlton Tilda, o engenheiro-chefe do navio Kenelm Hiram Wilhelm Kahl, o segundo imediato, e o marinheiro Sebastian Wendell. Durante o trânsito inicial da URSS ao Reino Unido, Wendell vigiava Evidente em seu quarto.
Ele e Kale discutiram sobre a atividade dela, observando que ela parecia estar andando de um lado para o outro lá dentro. Nenhum dos dois havia sido informado sobre o motivo de ela estar sendo mantida na sala do porão de carga. Eles só tinham ouvido de Ekaterina que ela era muda e não tinha nenhum dente. Também não receberam explicação do capitão sobre o motivo dela estar a bordo. Depois de ficar de vigia por um tempo, Wendell pediu a Kale que lhe trouxesse uma cadeira, mas começou a tossir levemente assim que seu companheiro de tripulação saiu. Ele tentou conversar com o Evidente, perguntando se ela precisava de algo e oferecendo sobras do jantar anterior. De repente, Wendell percebeu que sua tosse estava ficando mais forte e levou a mão à boca para cobri-la. Sentiu algo sólido bater na palma da mão, segurou por reflexo e, ao abrir os dedos para ver, sentiu enjoo no estômago. Era um dente humano. Um dente humano anormalmente alongado. Olhando pela janela para o quarto de Evidente, Wendell agradeceu, colocou o dente de volta na boca e o mastigou ruidosamente antes de engolir. Mesmo dizendo ao paciente odontológico anômalo que estava bem, ele logo tossiu outro dente anormalmente longo. Bem, se você insiste. Em outro lugar do navio, na ponte, o capitão Kondrat estava no comando do leme e pilotando a Mavis enquanto cantarolava distraidamente para si mesmo. Consultando um de seus mapas, ele sentiu uma cãibra na mão e pensou ser uma crise de sua síndrome do túnel do carpo. Para seu espanto, porém, ao tentar pegar um lápis, um estalo suave fez com que ele puxasse a mão para trás. De alguma forma, a unha do dedo indicador esquerdo havia rachado e estava se projetando para fora. Nesse momento, a imediata Tilda entrou na ponte e assumiu o leme enquanto o capitão saía para falar com a médica improvisada e Ekaterina sobre seu ferimento. Ao ver o capitão Kondrat entrando em seus aposentos, Ekaterina se afastou de seu diário e perguntou se estava tudo bem com seu paciente. Kondrat disse à dentista que o marinheiro Wendell a observava antes de mostrar sua unha danificada para Ekaterina. Sendo o mais próximo de um médico a bordo, Ekaterina pegou um alicate de sua bolsa e começou a remover farpas da unha de Kondrat. O capitão fez uma careta, mantendo a mão no criado mudo e pensando se não seria melhor cortar logo o dedo fora. Porém, à medida que Ekaterina removia mais fragmentos, algo surgia sob a unha do homem. Outro dente humano, comprido. Ekaterina insistiu para o confuso Kondrat ficar parado enquanto ela puxava o dente do dedo dele. O capitão uivou palavrões enquanto a dor percorria sua mão, até que o dente se soltou do dedo dele, que então começou a sangrar muito. Ekaterina colocou o dente na mesa de cabeceira, pegou algo para esterilizar o ferimento e ataduras para cobri-lo. Engasgando e quase sem conseguir falar, Kondrat perguntou o que poderia causar tal crescimento. A resposta do dentista foi tão simples quanto reveladora. A garota está perdendo o controle. Ele explicou da melhor forma que pôde que cuidava de Evidente há algum tempo e que ela tinha o que ele considerava ser um dom. E Ekaterina tinha certeza de controlar essa habilidade anômala, mas isso já não parecia verdade. Enquanto ele media o dente com uma fita métrica, o capitão Kondrat pediu mais informações, mas foi interrompido por Hiram, o engenheiro-chefe. Ele avisou o capitão que o Mavis estava rápido demais e o motor falharia se continuassem assim. Frustrado, Kondrat culpou Tilda, presumindo que o imediato estivesse relaxando. Ele pediu que Hiram tirasse Tilda da pausa para fumar e a trouxesse de volta ao leme. De volta à conversa com Ekaterina, o capitão Kondrat exigiu saber mais sobre o que Evidente fazia com ele. O dentista explicou que não tinha certeza absoluta, mas que seu colega do coletivo de dentistas da Grã-Bretanha, Russ Stanford, sabia mais. Ekaterina só sabia que Evidente podia fazer os dentes crescerem. Fora isso, quase nada. Ele não tinha nome para a condição anômala. O dente que ele tirou do dedo de Kondrat tinha 32 milímetros de comprimento, 10 milímetros a mais do que um incisivo médio, e ainda estava crescendo. Enquanto Kondrat saía dos aposentos de Ekaterina, lá na ponte do navio, Tilda não tinha se afastado do leme nem por um instante. Ele simplesmente não conseguia se mover. Seguindo as ordens do capitão, Hiram foi à ponte pedir ao imediato que reduzisse a velocidade do cargueiro, mas parou ao ver Tilda. Ele recuou, horrorizado, mas logo começou a se sentir tonto. Com um baque forte, Hiram caiu no chão, desmaiado. Tilda não se mexia. Ele não conseguia se mexer.
O corpo dele estava coberto por uma quantidade enorme dos mesmos dentes alongados que cresciam em seus braços, pernas, mãos, atravessando as unhas e rompendo a pele dos nós dos dedos, enquanto mais deles iam irrompendo. Os dentes cercavam todo o corpo dele e haviam se entrelaçado com os controles do navio, causando a aceleração gradual da Mavis. Enquanto Hiram jazia inconsciente no chão, então se ouviu o som de estalos. Uma poça de sangue começou a se formar embaixo dele. No compartimento de carga, algo estranho também ocorria com Wendell. Ele estava mastigando, mas nenhum som de mastigação podia ser ouvido. Sua voz estava arrastada quando ele perguntou à evidente se havia mais para ele. Kaylee voltou com uma cadeira e Wendell se virou para ele e perguntou se tinha algum dente sobrando. Antes que o apavorado Kaylee pudesse processar direito o que estava vendo, Wendell enfiou 2 dedos na própria órbita ocular e puxou outro dente alongado, colocou-o na boca e começou a mastigar. Kondrat chegou a tempo de ver o ocorrido. O capitão e seu imediato estavam perplexos e horrorizados. Wendell ironizou que comer os próprios dentes era melhor do que a comida do Cal e afirmou que continuava de olho na carga anômala deles. Capitão Kondrat explicou que evidente estava influenciando Wendell e que ele não deveria ter dentes crescendo nos olhos. Sem aviso, Wendell desabou, segurando o estômago em agonia. Os fragmentos de dente em seu estômago ainda estavam crescendo e haviam se alongado tanto que conseguiram perfurar seu abdômen. Eles não pararam. Pequenos espinhos de esmalte rasgavam sua camisa, enquanto Kali, a mando de Kondrat, pegava as chaves do navio de Wendell. O capitão disse que queria lançar evidente ao mar. Kali levou as chaves à porta, mas outro dente cresceu de repente em seu dedo indicador. Ele perfurou diretamente o polegar, fazendo com que ele deixasse as chaves caírem de dor. Quando caíram no chão, Evidente as alcançou por baixo da porta e as pegou. Como Kondrat foi rápido em provocá-la, ela não conseguiria destrancar a porta pelo lado de dentro. Na sala lateral do compartimento de carga, Evidente arremessou as chaves num acesso de frustração. Ela encarou a porta trancada e, enquanto fazia isso, gritos podiam ser ouvidos do outro lado. Kondrat e Kali estavam se transformando em massas de dentes alongados, gritando de agonia antes de silenciarem após alguns breves segundos. Acima dela, Evidente percebeu que o teto era convexo e foi para o canto da sala, saindo debaixo da saliência. O teto acima dela começou a rachar sob a pressão de algo acima, até que quebrou e permitiu que uma massa de dentes caísse pelo buraco resultante. Era, ou tinha sido, o corpo de Hiram, agora coberto por mais daqueles dentes alongados crescendo de suas costas e ombros. O telhado da sala lateral desabou, permitindo que Evidente escapasse. Uma coluna crescente de dentes a levou para cima, através do buraco no teto, até a ponte do Mavis. Descendo da plataforma criada a partir de Hiram, Evidente estava no leme da nave. As luzes de aviso de pouco combustível piscavam enquanto a estátua calcificada de Tilda permanecia preso ao leme da nave. Calma e silenciosamente, Evidente saiu da ponte por uma porta lateral que a levou até o convés principal do cargueiro. Lá, o dentista que a trouxera a bordo preparava um bote salva-vidas. Ao vê-la se aproximando de repente, e a Caterina não se assustou nem um pouco. Em vez disso, ele falou com Evidente em russo, dizendo: "Você sabe que eu me importo com você e com o seu ofício, diferente desses outros. Eu aguardarei sua aclamação. Espero que tenha gostado do meu serviço." Após encará-lo por instantes, Evidente voltou à ponte, liberando a Catarina para sair do Mavis pelo bote salva-vidas. Quando o navio finalmente encalhasse na costa do Reino Unido, não haveria mais ninguém vivo a bordo. Ou melhor, não haveria quando a fundação chegasse. Eles não foram os primeiros a chegar ao Mavis. Já esperando a chegada do cargueiro, membros da GOI 0435, incluindo o líder do coletivo dos dentistas da Grã-Bretanha, Russ Stanford, chegaram rapidamente ao local do naufrágio. Era 21 de outubro de 1985. A chegada do grupo de dentistas foi filmada por um dos membros com uma câmera de vídeo. Stanford afirmou que ela tinha falado com ele na noite anterior, que ela queria que o grupo visse algo. Ele pediu ao cinegrafista para manter a filmagem estável, já que outros gostariam de assistir. Ao se aproximar dos destroços do Mavis, Stanford logo reconheceu o cargueiro que Ekaterina subornou. Ele gritou para ver se ainda havia alguém vivo a bordo. Enquanto fazia isso, Evidente surgiu no convés do Mavis. Stanford e a maioria do grupo a chamaram e disseram ter estudado sua arte.
Eles nomearam a condição anômala de evidente como obra divina e afirmaram ter ouvido seus clamores nos dentes de pacientes odontológicos. Nem todos rejeitamos seu dom. Nem todos. Evidente sorriu de canto e interrompeu Stanford enquanto asas surgiam em suas costas. Eram feitas só de dentes alongados, embora o cinegrafista não conseguisse captar claramente o que os mantinha juntos. Stanford e o coletivo de dentistas da Grã-Bretanha se curvaram para a evidente. O líder deles então falou com a mulher alada anômala. Vá, deixe claro o seu dom, evidente. Deixe isso claro para os observadores. Neste momento, como registrado na gravação, Evidente usou suas asas de dentes para se levantar no ar antes de voar em direção ao continente. Assim que ela saiu do enquadramento da câmera, os membros do coletivo de dentistas caminharam lentamente na mesma direção em que ela voou. O cinegrafista deixou a câmera cair sem perceber ao se juntar aos outros que caminhavam silenciosamente para longe. A câmera ainda gravava quando os agentes da fundação chegaram. Diversos objetos importantes foram recuperados do naufrágio do SS Mavis, como os corpos da tripulação, uma foto e a câmera, com algumas gravações ainda intactas. A fotografia, presumivelmente deixada cair por um dos dentistas, era uma imagem em preto e branco de uma das reuniões do grupo, datada de vários anos antes, mostrando os membros sentados ao redor de uma mesa. Escrito no verso estava a frase, Reunião dos Dentistas, 1981. Ficamos mais fortes a cada dia? Entre as pessoas na foto, Russ Stanford podia ser visto em pé do outro lado da mesa. Após a recuperação do naufrágio do SS Mavis, a Fundação SCP não conseguiu determinar o paradeiro do GOI 0435. Pesquisadores sugeriram que era mais que um grupo de profissionais interessados em odontologia anômala. Com base nas evidências no local, parecem ser um culto de origem ou intenções desconhecidas. De acordo com registros obtidos pela Fundação, nenhum dos membros do grupo retornou à prática regular após esse evento, nem houve relatos de que algum deles tenha falecido. A busca por mais informações sobre o coletivo de dentistas continua em andamento. O SCP-4667 também continua foragido. Apesar de saberem da sua existência, o SCP-4667 nunca esteve sob custódia da Fundação. Porém, detalhes sobre sua condição anômala foram obtidos a partir das filmagens recuperadas nos destroços do SS Mavis, bem como dos corpos da tripulação. Seja possuindo seus dentes de leite decíduos ou seus dentes adultos permanentes, qualquer pessoa que esteja próxima o suficiente do SCP-4667 começará a desenvolver dentes alongados por todo o corpo. Acredita-se que o alcance dessa transfiguração dentária anômala tenha uma área de efeito entre aproximadamente 70 a 100 metros. Uma pessoa afetada pelo SCP-4667 perceberá que seus dentes começam a se alongar lentamente na vertical, crescendo para baixo pela gengiva até atravessá-la. Sabe-se que isso afeta outros mamíferos, pois uma colônia de morcegos europeus, a bordo do Mavis, também sucumbiu aos efeitos do SCP-4667. Mais dentes novos começarão a crescer esporadicamente diretamente do sistema esquelético do sujeito, começando pelo osso da mandíbula e depois para baixo, com mais crescimentos surgindo em regiões mais inferiores. Esses dentes recém-desenvolvidos também começarão a crescer rapidamente até serem capazes de perfurar órgãos vitais ou romper a pele do sujeito por baixo. Isso ocorre de forma esporádica, e alguns pesquisadores da Fundação especularam, com base em imagens de segurança recuperadas a bordo do Mavis, que o SCP-4667 é capaz de, pelo menos parcialmente, controlar a velocidade com que esses novos dentes crescem. Porém, até ser capturada, isso continua sem confirmação. O que se sabe com certeza é que esse crescimento anômalo de dentes continuará mesmo após a morte da pessoa afetada. Essas pessoas normalmente morrem porque o crescimento dos dentes perfura seus órgãos internos. Mais comumente, as raízes dos dentes na arcada superior da pessoa se alongam até perfurarem o céu da boca e continuarem subindo em direção ao cérebro. Talvez o mais estranho de tudo, no entanto, foi o que a Fundação descobriu que havia acontecido com os corpos da tripulação de Mavis depois que eles foram mortos. Os cadáveres afetados pela SCP-4667 não ficam mais próximos dela. Os crescimentos dentários se curvam juntos, formando grandes esculturas complexas. Crescimentos dentários de um tripulante formaram uma figura feminina alada, que alguns veem como representação da evidente.
A colônia de morcegos, afetada pela SCP-4667, cresceu formando várias pequenas figuras humanoides que pareciam desnutridas e em estados de angústia. De outro membro da tripulação, surgiu uma escultura dentária da figura alada, com braços estendidos sobre vários humanoides. De um dos outros corpos, surgiu uma representação dessas figuras humanoides, aparentando alegria e segurando o que parecia ser comida. A próxima dessas esculturas, formadas pelo crescimento dos dentes, parecia mostrar várias figuras humanas agressivas, com a entidade alada voando para longe delas. A última, visivelmente maior e melhor construída do que as outras estátuas, mostrava a mesma humanoide feminina alada chorando. Especialistas da Fundação ainda tentam entender o significado das esculturas e como são formadas a partir de um corpo afetado pelo SCP-4667. Os pesquisadores têm esperança de que a eventual recuperação do SCP-4667 traga algumas respostas. Atualmente, acredita-se que ela esteja localizada em algum lugar entre o Mar do Norte e o Mar Báltico. O crescimento anormal de dentes em fauna costeira e oceânica está sendo monitorado para determinar sua localização. Veja o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior hoje. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-478 Fadas do Dente.